Você sabia que tem gente ganhando R$ 120 por mês sem trabalhar? Só com 10 mil em renda fixa. Quem deixa o mesmo valor na poupança recebe R$ 50. É uma diferença de R$ 70 todo mês só por não saber onde colocar o dinheiro. Se a gente não se conhece ainda, aqui é o canal Passos para Investir, lugar onde você aprende a transformar o seu salário em liberdade. Jeito simples e sem economias. E hoje o assunto é renda fixa do zero. Quando terminar esse vídeo, você vai entender o que é renda fixa, quais são os principais tipos de tesouro direto, CDB, LCI e LCA, e a diferença entre cada um. Como o imposto de renda afeta os seus ganhos, os seus rendimentos, para cada tipo de investimento. O principal, como escolher o produto certo para cada objetivo. Mas antes, vamos entender o cenário atual. Algumas semanas atrás, a gente estava falando que os economistas estavam projetando uma Selic de 12% ao final do ano. Hoje ela está em 14,5%, um juros que é alto historicamente. O CDI está em 14,65% ao ano, que é a referência dos investidores, é o benchmark do mercado. A Selic acima de 8%, a poupança trava seu rendimento em 6%, aquela regra de 0,5% ao mês. Então já vimos que poupança não é o melhor investimento para uma reserva de emergência. Então, se você coloca a sua reserva no lugar errado, seu dinheiro fica praticamente parado. Então, com esse cenário, projetando a Selic para o final do ano, não mais em 12%, mas agora em 13, 13,25%, vamos entender primeiro o que é a renda fixa. Basicamente, a renda fixa é você emprestar o dinheiro, seja para o governo, seja para um banco ou para uma empresa. É a forma que eles captam o dinheiro e te pagam rendimentos para isso. A renda fixa, diferente das ações, ela é previsível. Na hora que você contrata, na hora que você investe, você já tem uma noção de quanto você vai receber. Então a renda fixa ela é mais previsível do que uma ação e é um dos investimentos mais seguros. Quando você investe em renda fixa, por exemplo, no CDB, você tem a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito até 250 mil. Ou seja, se você investiu até 250 mil no banco, e o banco, por algum motivo, quebrar, você recebe esse dinheiro de volta. E hoje, a renda fixa se tornou ainda mais acessível com a inclusão do Tesouro Reserva, onde você consegue investir 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou seja, 24 por 7. E tem uma liquidez instantânea. E a partir de R$ 1 você consegue investir no Tesouro. Começando pelo Tesouro Direto. O Tesouro Direto, o emissor é o governo federal, ou seja, é a maneira que o governo capta dinheiro para utilizar nos seus investimentos. E você investe nesse título do governo e ele te paga juros. O Tesouro Direto, ele tem IR regressivo. O que isso significa? Quanto mais tempo você deixa o dinheiro investido, menos imposto você paga sobre os rendimentos. Ele não tem um FGC, mas ele tem a garantia do risco soberano, que é o risco do governo. Acredite ou não, é o investimento mais seguro que tem no Brasil, pois é o governo que garante. Ele pode emitir moedas, dinheiro a qualquer momento para arcar com os seus compromissos. Já o CDB, Certificado de Depósito Bancário, ele é emitido por um banco. É a forma que o banco faz para captar dinheiro para os seus investimentos. Então, o emissor são os bancos. Ele também tem IR regressivo, o imposto de renda sobre os rendimentos. Ele tem o FGC até 250 mil. Como foi no caso do Master, que quebrou, o Banco Master. Quem tinha até 250 mil investidos lá, recebeu de volta. Quem tinha 1 milhão investido, recebeu esse teto de 250 mil de garantia. E a taxa hoje dos CDBs está em torno de 14,65% ao ano de rendimento. E por último, não menos importante, nós temos a LCI e a LCA, que também são os bancos que emitem, mas para um fim específico. No caso do LCI, esse I é de imóvel, imobiliário. Então, letras de crédito imobiliário. Ele capta o dinheiro para investir no setor específico imobiliário. Já o LCA, letras de crédito do agronegócio, ele capta o dinheiro para investir no agronegócio. O diferencial do LCI e do LCA é que eles são isentos de imposto de renda para a pessoa física. Então, você não paga imposto sobre os seus rendimentos. E sim, ele também tem o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, até 250 mil. E o diferencial dele, como já falei, é a isenção de IR. Então, se você comparar com o CDB, pode ter
LCIs ou LCAs, que aparentemente está com uma taxa menor do que 14,65, mas considerando o imposto, ele acaba rendendo mais do que um CDB. Então é importante comparar na hora de você escolher o investimento. Esses são os investimentos de renda fixa mais conhecidos e mais utilizados, que têm segurança e rentabilidade ao mesmo tempo, ao contrário da poupança. Só para um comparativo, a poupança rendeu 6,17% em 2024. A inflação foi de 5%. Então, o seu retorno real, poupança tirando a inflação, foi em torno de 1,11%. Ou seja, o seu retorno real foi um pouco mais de 1%. Comparado com o CDB, o seu retorno vai ser bem maior. Hoje, 14,65%, descontando a inflação, daria ali em torno de 9% de retorno líquido, comparado a 1,11% da poupança. Então, esse é um dos motivos que a poupança às vezes não é considerada um investimento, porque ela traz muito pouco retorno e tem opções melhores para a renda fixa. E aqui está o diferencial para quem investe em renda fixa. Quanto mais tempo você investe, menos imposto de renda você paga. Claro, para o CDB ou para o Tesouro Direto. Até 180 dias você paga 22,5% de imposto. De 181 dias até 360, você paga 20% de imposto sobre o rendimento. Para mais de um ano, 361 dias a 720, você paga 17,5%. E acima de 720 dias, ou seja, 2 anos, você paga 15% sobre os rendimentos. Ou seja, quanto mais tempo investido, menos imposto você paga. Por isso que é bom você ter um planejamento antes de decidir qual investimento você quer. Saber quanto tempo você pretende deixar ele parado ali, rendendo os dividendos. Tá bom, Patrick, mas então como que eu planejo o investimento para o meu objetivo? Então agora eu vou mostrar para vocês como vocês podem escolher seus investimentos para cada objetivo que você tem. A pergunta certa é: qual investimento eu devo escolher para o meu momento, para o meu objetivo? Se você quer por uma reserva de emergência, você pode optar por Tesouro Selic ou CDB. Ele tem uma liquidez maior e é isso que você precisa quando você faz uma reserva de emergência, poder sacar no momento que você precisa. Para metas de médio prazo, ou seja, de 1 a 3 anos, um LCI, um LCA ou um CDB pós-fixado, ou seja, o CDB 100% do CDI. Esses investimentos são indicados para quem pretende ali deixar de 1 a 3 anos investido, ou seja, você vai ter um ganho e vai pagar menos imposto. Então, isso que é importante, o planejamento nesse momento. Para a reserva de longo prazo, que você quer deixar para acima de 3 anos, guardar o dinheiro para a faculdade do seu filho, você pode colocar no Tesouro IPCA+. Ele vai render acima da inflação. E mais ainda, o juro real. E além disso, você pode ganhar ainda com a marcação a mercado, que pode ser um tema para um próximo vídeo. Então é importante você saber o seu objetivo, o que você pretende fazer com o dinheiro e quanto tempo você pode deixar parado. Sempre importante começar pela reserva de emergência, que vai te garantir mais conforto. E se você ainda está inseguro e não sabe como escolher os investimentos, como analisar, foi para isso que eu montei o mapa da renda, para você investir com segurança e por conta própria, saber analisar os ativos, montar a sua carteira de renda fixa equilibrada, saber exatamente quanto alocar em cada produto e além disso você aprende a organizar as suas finanças. Temos planilhas, temos aplicativos que te ajudam a equilibrar as contas e saber para onde o dinheiro está indo. Você organiza a casa e depois você aprende a investir em renda fixa, a como escolher os melhores ativos, aprende também a investir em ações, fundos imobiliários, como selecionar ativos no exterior e além disso tem um bônus do nosso curso de Bitcoin, planilhas de financiamento imobiliário, planilha de planejamento orçamentário. Se você quer aprender a investir com segurança e saber analisar por conta própria, você não precisa virar um especialista, mas saber tomar a decisão na hora certa, clica no link e tenha a segurança de saber aonde investir. Então, recapitulando tudo que foi dito, a renda fixa ela é previsível. Antes de investir, você já tem uma noção de quanto você pode ganhar. Você sabe as regras do jogo antes de entrar. Os produtos Tesouro Direto, CDB, LCI e LCA, cada um tem a sua especificidade e o seu momento e depende do seu objetivo para escolher cada ativo. Lembrando que LCI e LCA são isentos de imposto de renda. E além disso, temos o IR regressivo,
que é sempre bom lembrar. O IR, o que é IR regressivo? Quanto mais tempo você deixa o dinheiro investido, menos imposto você paga. E o seu objetivo define o produto que você vai escolher, não o contrário. Primeiro você define o objetivo, depois você escolhe o ativo. E sair da poupança é o primeiro passo real para fazer o dinheiro trabalhar por você. Então, se ainda você tem insegurança e não consegue sair da poupança, continue acompanhando o canal. Se tiver dúvidas, manda aqui embaixo que a gente te responde. E você, já investe em algum desses ativos? Já tem dinheiro no Tesouro Direto? Já tem um CDB? Já tem um LCI, um LCA? Se você gostou, curte para ajudar o canal a crescer e ajudar mais pessoas. Se inscreve, ativa o sininho e comenta aí. Você já investe em algum desses ativos?